Essa manhã, eu confiei ao Renato, o pastor Renato ora aqui, para que ele pudesse trazer a palavra do Senhor para vocês e para mim. Eu quero receber da parte de Deus, através dele, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Então eu convido você agora a ficar atento, a que seus ouvidos possam estar bem abertos, seus olhos atentos. Lembra? Quem tem ouvidos, que ouça. E é o que a gente quer fazer nesse momento, ouvir a Deus através da vida do Renato. Então eu quero convidar você a curvar sua cabeça onde você está aqui e nós vamos orar. Senhor Deus, nós já declaramos aqui, Pai, já colocamos, Pai, o nosso querer, o nosso coração em Ti nesse momento, Senhor. E nós oramos pela vida do Renato nesse momento mais do que nunca, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor dê a graça, Pai, que o Senhor fale através dele, Pai. Que ele possa efetivamente ser um instrumento de Deus, um instrumento seu, Pai. Perfeito, afinado, pronto, Senhor Jesus, para colocar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor trouxe para a igreja nesta manhã, Jesus. Eu te louvo, Senhor, pela vida dele, te agradeço, Pai, profundamente de todo o meu coração, Pai, pela vida dele, Pai, pelo que o Senhor tem feito, Pai, através da vida dele na minha vida, Senhor. Reconheço isso publicamente e com alegria no coração. E nesse momento eu te abençoo, meu irmão. Amém. Graça e paz. Notaram que eu aumentei um pouquinho o púlpito? Não é nenhuma indireta, mas do modo como estava baixo para mim. Nós iremos ministrar hoje, refletir hoje sobre um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção, um dos personagens bíblicos que mais inspirou e motivou a minha conversão. Certamente, para mim, o maior referencial após a pessoa de Cristo. Falaremos rapidamente sobre este considerado um dos maiores apóstolos, Paulo. Iniciaremos essa reflexão baseados nesse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 9, que assim nos diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias, riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo é um ser cercado de curiosidades. Quem já estudou acerca da sua biografia sabe o quanto é edificante, ao mesmo tempo o quanto que é intrigante. Quando eu iniciei uma reflexão sobre a história deste que impactou o cristianismo, algumas perguntas me vieram à mente e que me serviram de vetor para que eu pudesse me aprofundar um pouquinho mais no conhecimento, a título de curiosidade, a título de edificação, nessa biografia que nos é tão edificante. Afinal, quem é este que após Jesus tornou-se a maior expressão do Novo Testamento, considerado o mais culto dentre todos os apóstolos? Estudando os seus conhecimentos, o seu vasto conhecimento, Paulo detinha domínio da língua hebraica e do grego. Era aprofundado na filosofia, em história e nas lendas. Um homem criado para ser culto. Quem é este que, segundo a Bíblia, antes de se converter, assolava a igreja? E essa expressão assolava está contida nas Sagradas Escrituras, ao se referir a Paulo antes da sua conversão. E esse verbo assolar, acaso busquemos no original, significa literalmente animal selvagem despedaçando a vítima. E assim era Paulo diante dos cristãos da época.
Quem é este que no início era um orgulho para os judeus e temido pelos cristãos, mas ao final tornou-se odiado de morte pelos judeus, e aplaudido, festejado e relembrado por todos nós, os crentes em Jesus Cristo. Quem é este que, das 27 cartas do Novo Testamento, escreveu 13? Isso sem contar Hebreus, cuja autoria é ainda controvertida. Quem é este que, segundo alguns estudiosos, possuía os 9 dons do Espírito, a plenitude dos dons espirituais, se é que nós podemos dizer que o Espírito tem apenas 9 dons, se a lista é taxativa ou exemplificativa. Mas essa é uma discussão teológica que deixamos para um segundo momento. Paulo, ele nasceu numa pequena cidade chamada Tarso, que era considerada à época um berço cultural. Dali proveio grandes pensadores intelectuais, filósofos. Ali existiam grandes centros de estudo aprofundados. Tarso, embora fosse um celeiro de pensadores, certamente, dentre todos os que ali nasceu e por ali passou, Paulo foi o mais nobre e célebre. Não é à toa que até hoje a cidade é considerada como a cidade do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso. Ele é, sem sombra de dúvidas, o mais ilustre dentre todos os que nasceram naquela cidade. Filho de judeus radicais e ortodoxos. Isso é importante nós destacarmos. Fazia ele parte de uma seita, da seita dos fariseus, que eram os mais aprofundados no estudo da Torá. Os fariseus eram os que mais se dedicavam ao estudo, ficavam à parte da sociedade, viviam dedicados à profundidade do estudo. Eram intelectuais, faziam parte do sinédrio. Os fariseus, hoje com uma conotação tanto quanto negativa, à época, eram prestigiados entre os judeus. Seus pais, fariseus, ele da linhagem de Benjamim, e por essa razão o nome Saulo, em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Pertencia, portanto, à tribo de Benjamim, da qual veio ou proveio o rei Saul. Sua educação religiosa começou aos 5 anos. Aos 6 anos foi levado à escola de rabinos. Prestem bem atenção nisso, que logo mais iremos abordar um pouco a respeito desse tema para entendermos o confronto que existiu neste apóstolo, tendo em vista que a sua raiz, o seu ensino, foi todo baseado na escola de rabinos. E mais do que isso, aos 6 anos, com a idade do Gabriel, meu filho, ainda pequeno, em regime de internato. Foi alfabetizado tanto no grego como no hebraico. Ao atingir a fase adulta, aos 13 anos, e essa era a fase adulta para os judeus, ele foi levado a Jerusalém e passou a estudar aos pés do doutor Gamaliel, um dos homens mais celebrados pela cultura, pela inteligência, pela expertise da época. Passados muitos e muitos anos de profunda imersão nos estudos, com 25 anos, ele retorna a Tarso. E bem em meio a todo este momento, essas circunstâncias, inicia na Palestina um grande movimento que era liderado por Jesus Cristo. Jesus passa a pregar. O seu ministério apoteótico se inicia, e grande já é a repercussão de suas pregações. Só que Jesus começa a confrontar os ensinos dos rabinos. Começa a dar de frente com tudo aquilo que Paulo, desde o princípio, recebeu a título de ensino. Chega a chamar os fariseus de raças de víboras, sepulcros caiados,
Diz até, no momento de sua pregação, que não eram filhos de Deus, mas filhos do diabo. Cristo começa a confrontar tudo aquilo que Paulo havia aprendido. Começa a confrontar a sua origem. Começa a confrontar os seus ensinamentos, a sua base de estudo, as suas convicções. Jesus chega a ser proibido nesse instante de pregar nas sinagogas, dada a rejeição que começou a receber dos principais líderes da época. Lembremos, Saulo era da família de fariseus, foi educado na escola de Gamaliel, que também era fariseu. Cristo começa a realizar inúmeros milagres, ou seja, a sua pregação não fica na base teórica, mas invade a prática. A sua pregação é acompanhada de sinais. Depois de 3 anos de um ministério que marcou a história da humanidade, ele é preso no Getsêmani, nós bem conhecemos a história. Em seguida ele é crucificado, ele é morto, ressuscita ao 3º dia, vem o Pentecostes, o evangelho começa a se espalhar como fogo em palha seca, e neste momento, tomando conhecimento da profusão da pregação do evangelho de Cristo e da rapidez absurda com que se espalhava, Saulo decide sair de Tarso e vir a Jerusalém, para combater pessoalmente os cristãos e tentar estancar o crescimento da igreja de Cristo. Paulo literalmente estava irado com o novo movimento que começa a chacoalhar a sociedade judaica e, por consequência, o mundo. Paulo recebe autorização dos principais para ordenar a prisão e consentir na morte dos rebeldes que se levantavam pregando essa nova doutrina. Consente na morte do santo, do homem que era educado pelos princípios de Cristo, que foi um pregador de Cristo, Estevão. Não só consente, como se alegra na morte de Estevão. Diz a Bíblia que ele era temido pelos cristãos, tamanha a sua ousadia em matar, em ordenar a matança. Era um homem que tinha convicções pesadas, era um homem duro em suas convicções, era um religioso inflexível, era um pregador que tinha uma visão focada naquilo que havia aprendido, não havia maleabilidade em Paulo, ou se andava na linha conforme ele aprendeu, ou então era considerado rebelde e estava sujeito às penas da lei. Era temido por consequência pelos cristãos. Diz a Bíblia que os cristãos, tomando conhecimento da fúria com que Paulo e os judeus começam a se postar diante da sociedade de Jerusalém, existe uma dispersão e muitos se refugiam em Damasco. Paulo, sabendo desses refugiados, monta uma comitiva e vai em expedição para Damasco, que distava cerca de 240 quilômetros. Diz a Bíblia que a caminho de Damasco, já próximo à cidade, Paulo vê um feixe de luz, mais forte que o sol. E isso, dando o texto, nos dá a ideia de que Paulo estava próximo do horário do meio-dia, em que o sol já era forte. E esse feixe o faz lançar em terra. Não sabemos se Paulo estava sobre uma montadura ou se estava caminhando. O texto não é claro sobre isso, existem divergências sobre essa informação, mas o fato é que Paulo é lançado em terra. E neste momento, Paulo, sabendo que algo sobrenatural havia lhe acontecido, ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? E uma voz lhe diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Neste momento, eu imagino que Paulo deve ter compreendido que todos os seus ensinamentos estavam errados, que todas as suas convicções estavam sendo confrontadas, que a sua vida estava por um caminho errado, enganoso.
Toda a sua arrogância farisaica, a ostentação de seu cargo, a sua dupla cidadania, tudo aquilo que ele, com tanto orgulho, demonstrava ter, e existia razão para isso, pois aos olhos da sociedade judaica, Paulo era um homem destacado, honrado. Seu maior sonho, segundo o que nós conseguimos apurar desse estudo da sua biografia, naquela época, era fazer parte do Sinédrio, um Supremo Tribunal Federal da época, composta por 71 juízes, incluindo o sumo sacerdote. Era a casta mais elevada da sociedade. Ali, pelo menos 3 classes dividiam: a classe das famílias mais ricas, a classe dos sacerdotes e os fariseus. Paulo aspirava a fazer parte do Sinédrio, tal como seus mestres, muitos seus mestres faziam parte do Sinédrio. E de repente todas essas convicções começam a cair por terra. A sua vaidade familiar, a sua ostentação religiosa. Agora Paulo está cego, Jesus está vivo, Jesus é real, Jesus lhe fez prostrar-se ao chão. Agora Paulo já não consegue se conduzir, precisa ser amparado. Uma voz audível após uma luz que lhe cegou diz que Jesus está vivo e que Jesus por Paulo era perseguido. Comecem a observar o tamanho do confronto que existe em Paulo. Esse confronto é tão intenso que logo após nós iremos descobrir que Paulo, quando encontrado por Ananias, curado por Ananias, ao chegar em Damasco, Paulo é batizado, ou seja, se rende à nova pregação, inteiramente a Cristo. De uma cegueira espiritual e física, Paulo abre os olhos para o mundo espiritual e começa a enxergar uma nova dimensão de vida. E esse conflito interno em Paulo é tão aprofundado que alguns dizem que ele passa 3 anos na Arábia para poder se curar, se preparar para o ministério que Cristo havia predeterminado a ele. E sabe, queridos irmãos, quando eu leio tudo isso, quando eu passo a entender todas essas verdades, uma grande e absoluta, para mim até incontroversa, certeza é de que nada do que ocorre com Paulo, do instante em que essa luz brilha no céu, até o momento em que ele passa a ser o grande apóstolo, nada disso é lógico. Nada disso é lógico. Não há como se compreender como um homem intelectual como Paulo, preparado como Paulo, doutor na lei como Paulo, criado aos pés de Gamaliel, fariseu de nascença, judeu ortodoxo, às vésperas de ingressar no Sinédrio, o órgão mais prestigiado da sociedade, decide deixar tudo, todo o seu prestígio, tudo aquilo que havia construído, para agora seguir e ser ensinado por pescadores. Isso nada é lógico. Como lógico também não parece ser a conversão desse homem, com uma raiz tão arraigada, tão estruturada, a ponto de Ananias, quando é chamado por Cristo para curar ao apóstolo Paulo quando o cego estava, Ananias questionar a Cristo: mas Senhor, não é este? Isto não é lógico. Repete comigo, por gentileza. Isso é graça. Isso é graça. Há uma grande diferença entre a lógica e a graça. E a Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura.
Imaginem os pais de Paulo, os amigos de Paulo, os colegas de Paulo, os professores de Paulo, agora observando um Paulo convertido, a quem outrora confrontava todos os ensinamentos que desde cedo Paulo havia recebido. E essa mensagem me é muito cara, porque ela reflete a verdade que me trouxe ao Evangelho. Eu me recordo que, ainda na faculdade, nos últimos anos de faculdade, creio que 98, 99, nós estávamos um grupo de amigos, e ali foi contada uma história de uma moça, de um rapaz que se converteu, salvo engano, na cidade de Concórdia, Santa Catarina. E dentre todos os testemunhos que eu já ouvi na minha vida, esse que é o que mais me marcou. E ali eles tiravam, em forma de sátira, brincando, zombando, contavam a história desse rapaz que convivia desde pequeno num chiqueiro, se alimentava com porcos, se comunicava com porcos, vivia como um porco. Ele não ficava em pé, ereto, ao contrário, vivia curvado, de 4 apoios, como um porco. E certa feita, quando algum missionário entrou no sítio em que a família desse rapaz residia e pregou o Evangelho, aquele menino, ouvindo a pregação, ele se converte a Jesus. E o motivo da chacota na faculdade, durante aquela conversa, é que quem contava a história dizia o quanto aquele rapaz havia ficado chato na cidade, de tanto que pregava a Jesus Cristo. Que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. E ao mesmo tempo em que todos davam risada, aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei a pensar, se eu vivesse uma situação como aquele rapaz vivia, num chiqueiro, me alimentando como aquele rapaz se alimentava, num chiqueiro, me portando como aquele rapaz se portava, num chiqueiro, e de repente uma pregação mudasse toda a minha história, a minha vida, a minha gratidão seria tanta, que eu deixaria tudo de lado, para viver pregando sobre essa mensagem que me foi libertadora. Isso é lógico? Não. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Anos depois, quando iniciei a minha conversão, participando de um culto de missões, saindo da pequena igreja da qual fazia parte, retornando para minha casa, domingo de inverno chuvoso, eu lembro que isso em 2002, 2003, num sinaleiro na esquina da Rua Vicente Machado, quando fui acelerar para sair com o carro, o cabo da embreagem se rompeu e ali o carro ficou parado. Eu havia ouvido naquela noite que para tudo Deus tem um propósito. Que Deus não faz nada sem propósito. Eu havia sido impactado por uma mensagem que dizia que Deus, nas adversidades, tem um propósito em nossas vidas. E de repente eu me vi ali, naquela noite fria, chuvosa, com meu carro parado às 10 da noite, em Curitiba, centro da cidade. Eu paro, lembro que para tudo há um propósito. Olho para frente e vejo, embaixo de uma marquise, um carrinho desses de papelão, transportar papelão, parado, e embaixo algumas cobertas. Aí eu pensei, Deus tem um propósito nisso. Eu desci do carro, fui até aquele lugar, eu vi que embaixo daquelas cobertas tinha uma pessoa, eu a chamei, naquele momento ela se assustou, mas eu falei, moço, eu estou saindo de uma igreja, meu carro está em boas condições, mas aqui no sinaleiro, repentinamente, estoura o cabo da embreagem.
eu olho e vejo o Senhor. Eu creio que Deus tem um propósito na sua vida. Daí ele começa a chorar, fala, não. Eu fui maestro, há muitos anos atrás, numa igreja em Ponta Grossa. Eu errei, eu adulterei, eu matei. Passei os últimos anos da minha vida preso. E hoje estou aqui, mendigando. Deus não tem propósito na minha vida. Eu falei, moço, Deus não faria comigo o que fez se não tivesse um propósito na sua vida. Deus, embora você tenha errado tanto, continua lhe amando a ponto de lhe perdoar. Daí você fala, mas isso é lógico? Não, isso é graça. Daí eu convidei aquele rapaz para participar de cultos na minha igreja, onde eu pertencia. E domingo seguinte, eu falo isso no altar, diante de Deus dos Senhores, no estacionamento da minha igreja, tinha um carro de papelão. E aquele rapaz estava lá, para se reconciliar com Jesus Cristo. Isso não é lógica, isso é graça. No auge dos meus conflitos espirituais, todos nós temos os nossos, porque não é fácil compreender o que Deus faz. A Bíblia diz que assim como nós não vemos o vento e como se forma o ventre, o feto no ventre de quem está grávida, nós não sabemos as obras que Deus faz. Eu comecei a questionar alguns pontos da ação de Deus em minha vida. Isso me levou a alguns pecados. Mas nós pecamos? Todos nós pecamos. E eu estava enfurecido com Deus, questionando a existência de Deus, certo de que Deus viria com justiça, e de repente numa noite de sono eu acordo com o sonho mais lindo que eu já havia tido até então. E eu acordo chorando, porque naquele sonho Deus dizia em alto e bom som que me amava. Isto é lógico? Não, isto é graça. Deus, quando nos olha, não olha para aquilo que nós fizemos. Deus não exige que nós paguemos um preço para corrigir os nossos erros. Deus é justo, sim. Deus é misericórdia, principalmente, porque Deus, quando nos olha com os olhares da graça. Olhares da graça. Há um texto que eu acho lindo, que eu li nessa minha pesquisa que fiz para trazer essa reflexão, que diz assim, passa a próxima tela por gentileza, João. Olha que lindo. A graça não significa licença para pecar, mas a disposição divina para receber o pecador arrependido. Coloque-se em pé por gentileza. Eu venho de melhorando um pouquinho a reflexão, eu aprendi de uma forma errada. Não que isso tenha sido explicado a mim, mas pode ser que eu tenha aprendido de uma forma errada. Eu criei durante muito tempo que Deus é um Deus vingativo. Eu acreditei durante muitos anos que Deus é um Deus que é severo. Que Deus é um Deus que escolhe alguns e com esses alguns cuida de uma forma especial, porque são especiais, e com os demais, Deus é severo. Eu me recordo que enquanto eu liderava uma mocidade, numa igreja da qual eu fazia parte, uma moça se distanciou. Ela não via mais aos cultos. E daí num certo dia, depois de muito tempo, ela voltou àquele culto, voltou àquela igreja, e tinha um pregador
ministrando. E aquele pregador foi tomado de uma revelação. E eu conheci a história daquela moça. Eu soube depois o quanto errado ela agiu. Quão profundo foram os seus erros. Quão ingrata ela foi a Deus diante de tudo o que Ele havia feito a ela. E esses erros todos fizeram com que ela acreditasse piamente que ela estava distanciada de Deus para sempre. Que para os seus erros já não havia mais perdão. Essa crença fez com que a sua fé se esfriasse. A sua fé se esfriando, ela se distanciou. E ao se distanciar, se aprofundou ainda mais nos seus erros. Mas naquela noite, Deus rompeu algumas barreiras e a trouxe para aquele culto. E enquanto o pregador ministrava, ela estava lá, quase que incrédula, imaginando que aquela mensagem era para todos, menos para ela. Mas ao final, no momento da oração, eu estava lá. Aquele pregador apontou para ela e disse: moça, Deus está me dizendo que você acredita que blasfemou contra o Espírito e que para o teu pecado não há perdão. Deus está me dizendo que todos os sonhos, os projetos, as promessas que Ele te fez estão em pé. Porque Deus não é homem para que se arrependa do que diz. E toda palavra proferida por Deus é verdade que se cumpre. Você está entendendo o tamanho do Deus que você serve? Você está entendendo a dimensão, a extensão do que é a graça? Você consegue compreender o quão importante você é para Deus? Se Deus te chamou para este lugar, para ouvir essa mensagem, se você está aqui nesse domingo cedo, embora pudesse estar em casa dormindo, é porque Deus queria dizer a você, como disse a mim nessa noite, tudo aquilo que Ele prometeu está em pé. Que Deus te ama, Deus me ama, embora eu erre tanto, seja tão errado, Deus continua me amando, porque Ele me olha com os olhares da graça. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos no teu templo, ouvindo a tua voz. Nós te agradecemos porque, Pai, nós não merecemos nada. Nós erramos tanto, Senhor. Nós colocamos diante dos nossos olhos tantas coisas que para nada servem. Nós liberamos palavras, Deus, que não são edificantes, que são torpes. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos criou com tanto carinho, nos chamou de seus, e nós erramos tanto. Mas nós estamos aqui para celebrar o teu nome nesta manhã, porque embora nós não mereçamos, o Senhor, pela sua graça, continua nos amando. Somos como filhos rebeldes, ingratos, muitas vezes desobedientes, muitas vezes, ó Pai, nós saímos do teu alcance, insistimos em errar, embora advertidos pelo Senhor, mas o Senhor continua com seus braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o Senhor é um Deus Pai. Pai, recebe-nos nessa manhã de volta, a quem estava distante,
Aceita esse momento, ó Pai, em que lágrimas descem e reconciliação é solicitada. Pai, para aqueles que de repente, ó Pai, foram levados a crer que algo havia se perdido, traz a convicção pela sua voz, pela ação do Espírito, de que tudo está em pleno vigor, que a sua palavra não cai por terra, antes cumpre aquilo para a qual foi destinada. Pai, nos convence, ó Deus, que estamos seguros no teu abrigo e que com a tua mão o Senhor nos guia, que estamos debaixo das tuas potentes mãos, que o inimigo não pode conosco, que na nossa tenda não vale encantamentos, ó Deus, pois o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa segurança, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus, porque os teus anjos acampam ao nosso redor, e contra nós não vale maldição, Pai. Somos teus escolhidos, ó Deus. Traz a nós o teu refrigério, ó Deus. Traz a nós, ó Pai, a tua convicção de que somos teus e ninguém nos tira o privilégio de sermos herdeiros do teu reino. Pai, em nome de Jesus, abala o nosso coração com essa verdade de que nós somos escolhidos do Senhor e que se aqui estamos é porque o Senhor nos ama. E nos ama, ó Deus, a ponto de nos salvar e de nos perdoar de tudo aquilo que nós cometemos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Tua graça, Senhor, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Cante essa canção. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Você declarar essa verdade. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, nos rendemos aos teus pés. És tudo, tudo, Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus,
Sem ti, Senhor, eu não sobreviveria. Toma-me em teus braços, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas, Pai. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te engrandecemos, Pai, nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Pai. Amém. Queridos, poderosa palavra, poderosa presença de Deus, amém? Nós possamos meditar a esse respeito, nós possamos digerir e absorver o máximo daquilo que Deus nos alimentou hoje, amém? Nós possamos realmente nos convencer a respeito desse Deus misericordioso, cheio de graça, abundante graça, inesgotável graça sobre as nossas vidas, e que nós sigamos dia após dia, amém? Aleluia. Deus abençoe vocês poderosamente.